companheiros de mesa, colegas aqui presentes, depois dessas duas intervenções, vocês imaginam como nós aqui da saúde, na Casa da Saúde da Unicamp, podemos pensar em oferecer para o debate alguma coisa maior e com mais substância. Ainda bem que estamos na Casa da Saúde e os debates específicos dentro da saúde nós praticamos aqui com muito mais frequência e profundidade, e então não é nessa mesa que nós pretenderíamos tentar colocar algumas reflexões em cima da saúde, com mais importante do que essa abrangência, essa profundidade que acabamos de ouvir e compartilhar aqui, né? Então eu vou ser bem breve. Eu lembraria em primeiro lugar que quando houve a escolha dos temas, aqui dos três temas, na área social, na área econômica, na verdade só ficou com a educação e com a saúde. Eu espero que numa próxima oportunidade se lembre também de trazer para o debate a previdência social, que na Seguridade Social, que foi uma conquista da Constituição de 88, o conceito da Seguridade Social e o lado da Previdência Social, eles trouxeram com muito mais força ainda, muito mais peso de recolhimento da população para fazer jus ao orçamento da Seguridade Social, aos direitos previdenciários, o que a sociedade definiu naquele debate constitucional nos anos 80, que foi promulgada a Constituição e com a luta trabalhista que conseguiu perder menos do que a educação e saúde, perdemos menos, só o orçamento da Previdência Social dá várias vezes a soma dos orçamentos da saúde e da educação. Em termos monetários, em termos financeiros, mas em termos sociais, é uma raiz da luta brasileira por direitos sociais tão pesada que eu não diria que a saúde e a educação orbitam. A saúde, sim. A educação já tem outro enfoque, já vem de longe, de historiadores, um aparelho ideológico de Estado típico, né? Então, essa verve sua aqui da colocação da educação, o orçamento dela é bem menor que a saúde e muitas vezes menor que a Previdência Social. No entanto, a educação é um objeto tratado com muito carinho pelos sistemas dominantes, como aparelho ideológico do Estado, e você tem uma aula muito boa de nos lembrar essa importância. Talvez o maior peso aqui dessa mesa do debate é a educação, só por causa disso. Mas eu penso também que nós estamos diante, quando o título foi as políticas públicas em tempos de crise, né? Aí eu tenho a facilidade, muito menos intelectual como os dois jovens que estão aqui ao meu lado, do entendimento teórico e de prática política nas suas respectivas áreas, mas eu tenho um testemunho pessoal, né? Pela minha idade, eu já era quase como vocês nos anos 70, nos anos 80, e onde já se militava muito politicamente na área social, e eu estava jovem, já engajado, e eu vivenciei, fui militante num momento que, eu diria, num momento de crise, que não é a crise de hoje, aqui a alusão foi muito à crise de hoje no título, mas em 63, 64 era uma enorme crise, né? E depois, a partir do finalzinho dos anos 90, dos 80 e início dos 90, houve uma enorme crise. Eu estou fazendo essa leitura do que, na minha cabeça, a minha experiência pessoal foi de crise. Crises foram acontecimentos drásticos de reaglutinação de forças e de estratégias dominantes no nosso país para segurar algo que vinha crescendo de baixo para cima. Esse algo de baixo para cima que se chamou do getulismo, né? Ele pode decompor-se de getulismo numa série de ações políticas, de comandos políticos, de progressos políticos pluripartidários, em grandes frentes populares e até também da indústria nacional. Pegou Getúlio, JK e João Goulart. E os planos de metas do JK, do Celso Furtado, e mais ainda as reformas de base do João Goulart, foi um empolgamento da sociedade brasileira crescente, com maiorias participando ativamente dos debates, todos os segmentos da sociedade, e já todos, com mais caráter mais propositivo, que galvanos inclusive o próprio Congresso Nacional. O parlamento daquele tempo não tem o perfil do parlamento de hoje.
O perfil daquele parlamento não era majoritário, era uma frente que tinha um nome genérico de Frente Parlamentar Nacionalista. O nacionalismo era um rótulo que cobria várias tendências de todo o leque centro-esquerda. E aquilo foi uma força incrível, mais da metade, chegou na reforma de padrão popular, mais da metade do parlamento voltava permanentemente com toda a pressão das entidades da sociedade pela chamada reforma de base do Jânio. Tinha a reforma agrária, a reforma urbana, modelo industrial, saúde, educação, e essa reforma de base merece ser revisto, relido isso, que o conjunto das reformas de base está num pacotão escrito. Não foi somente o ISEB, os esebianos, os debates dos intelectuais, o debate com a sociedade tão amplo como nunca aconteceu na história do país. E não foi por outro motivo que deu o golpe de 64. A direita internacional e a direita nacional se valeram do exército e fizeram. Não tinha nada de golpe contra o comunismo e o socialismo. Era contra a social-democracia, era uma proposta ampla de segmentos sociais, tipicamente para o estado de bem-estar social e numa linha social-democrata, que não era cópia direta, ipsis literis, da social-democracia canadense, alemã, inglesa, finlandesa ou japonesa, mas ia ser uma social-democracia brasileira, discutida com todos os coloridos brasileiros. Então, eu acho que esse resgate dessa crise de 64, com o golpe de Estado, naquele tempo a direita precisou se valer do exército. Hoje ela nem precisa se valer do exército, ela dispensa solenemente o exército. Ela pode até trocar o exército, né? É o que nós estamos assistindo nesses dias. Mas, então, esse momento de crise me ficou muito marcado, porque, passado o período militar, da ditadura militar, que eu não chamo também de ditadura militar, uma ditadura civil-militar, os militares foram instrumentos, precisam assumir e decodificar que ditadura civil foi essa que aconteceu, e hoje, muito exuberante esses movimentos. Nos anos 80, na saída da ditadura militar, a sociedade, primeiro na penumbra da luta contra a ditadura, e depois foi se externando, e uns 4 ou 5 anos antes do final da ditadura, no final dos anos 70, até acabar a ditadura em 84, a sociedade foi pondo a cara, se organizando, e foi debatendo um projeto de nação, um projeto de país, um projeto da sociedade, não só um projeto dos progressistas e intelectuais e líderes políticos que se opunham à ditadura. A sociedade foi debatendo, e o debate dos anos 80 é tido também pelos historiadores e ciências sociais com a maior mobilização democrática da história da sociedade brasileira. Não teve tempo, nem deu para sedimentar e emplacar o que essa mesma sociedade tinha feito até 63 nas reformas de base. O aprofundamento, o detalhamento de uma proposta de nação. Mas, nos anos 80, ela chegou perto e já funilou para a Constituição, para a Assembleia Nacional Constituinte. Foi um movimento também, o capítulo da ordem social, para os jovens que estão aqui, os não jovens que não tiveram a oportunidade de abrir a Constituição e ler o capítulo da ordem social, é leitura obrigatória para quem quer militar politicamente hoje. Lembrar o que essa sociedade foi capaz de fazer nos anos 80 contra a direita, contra os conservadores. E foi aprovado contra a pressão da direita dos conservadores. O debate e a aprovação da Constituição foi um exemplo de debate democrático amplo, também muito significativo nesse sentido. Foi aprovado basicamente o capítulo da ordem social, a saúde, a previdência social, a seguridade social, a assistência social também, um conceito de seguridade social avançadíssimo, nivelando por cima as melhores seguridade social dos países europeus, do Canadá e outros países. E nesse debate, incluindo educação também, e meio ambiente também, está tudo na ordem social. A sociedade, então, ela assumiu, debateu, incorporou e exigiu, através da Constituição, um nivelamento por cima nas experiências social-democratas mais avançadas. Não que também as experiências social-democratas, é bom, não pareça, sejam o final do progresso da humanidade, o final do processo civilizatório da humanidade. É uma etapa que eles chegaram lá, mas um milênio na frente nossa aqui, né? Então, aí vem os anos 90. Nos anos 90, então, a direita dispensou os seus militares, já tinha uma expertise, um saber, uma experiência internacional, o mundo já foi se globalizando nos anos 80, se globalizou mais ainda nos anos 90, e aí só teve reprodutores dessa estratégia, uma estratégia mundial, planetária, já globalizada, através dos tucanos aqui
Aí deu Fernando Henrique, Renato, e não adianta nem ficar lembrando nomes, que também a cooptação até de livros que lutaram contra a ditadura se deu largamente. A Maria Conceição Tavares tem um depoimento de chorar sobre o que ela viu dos ex-alunos dela. Então, essa passada por essas crises, então a crise dos 63, 64, que barrou um rumo da sociedade. Começar da área econômica, né? Não foi por um motivo que o presidente do Banco Central, Meirelles, já estava lá, né? Não foi por um motivo que um militante histórico, Palocci, foi para a Fazenda e fez o que fez, né? E vários outros. Não é questão de nomes, é questão de capacidade das estratégias da inteligência hegemônica chegar à sua cooptação em todos os níveis de demanda, todos os níveis de direção e até em níveis intelectuais. E novamente aí a gente fica com saudade dos movimentos da minha geração, até 63 e dos anos 80, que a gente não se preocupava, né, nesses momentos de grande empolgamento e ascenso no debate social, não precisava se preocupar muito com as cúpulas partidárias e não partidárias, porque as bases davam conta de qualquer traição, de qualquer cooptação. Quando toma o poder, aí entra no plano para exercer o poder, aí nós sentimos duramente na carne o que é ser contra-hegemônico. Nós entendemos e somos muito mais contra-hegemônicos, muito mais minoritários nas relações de força que tem no que a gente pensa. Então, para terminar, eu preferi falar um pouco dessa coisa geral do meu testemunho e sentindo um pouco que a Previdência um dia vai precisar ser debatida aqui, porque só para adiantar uma questão da Previdência, que é fundamental e está no debate de hoje, do ajuste fiscal, do superávit primário, é a pancadaria intelectual e emocional que fizeram com a Previdência. O orçamento da Segurança Social, que tributa com os contribuições sociais, não só a produção do trabalho, mas tributa o lucro, tributa o faturamento, tributa as loterias. Então, são várias origens no processo de produção tributária, de tal maneira que é praticamente impossível esse orçamento se tornar deficitário. E, na prática, ele não é deficitário. São dezenas e dezenas de bilhões superavitários a cada ano da Segurança Social. O que a inteligência conservadora fez já no tempo Tucanos e, infelizmente, fez mais ainda, com mais eficiência, agora, a partir de 2003, foi misturando o orçamento da Segurança Social, geneticamente superavitário, porque ele tinha que dar conta dos direitos sociais, da velhice, do trabalho, do desemprego, da doença, de todos os direitos previdenciários. Ele foi debatido na sociedade para ser superavitário e está sendo superavitário até hoje. E ele foi separado na Constituição do orçamento fiscal. O orçamento fiscal, que é o orçamento tradicional, que historicamente ele vai se comprometendo com a política externa, com o processo de desenvolvimento, aí você domina muito mais isso, né? Ele acaba se tornando deficitário dentro do neoliberalismo e dentro do endividamento público. O que faz aqui no Brasil? Vamos misturar os dois. Vamos misturar os dois e até poder misturar formalmente e legalmente, para que por dentro de um orçamento único se passe recursos muito volumosos, muito vultosos para o pagamento da superávit primário, para o pagamento da dívida pública, e ainda conseguiram, através da mídia, através da minha inteligência, e nós todos vamos entrando nessa, que a Previdência é deficitária e que o Tesouro precisa cumprir o déficit da Previdência. E satanizam a Previdência, que quem briga pela Previdência, tanto os dirigentes como os trabalhadores, eles estão sugando um dinheiro muito importante para o conjunto da sociedade e leva a sociedade a se voltar contra a Previdência. Então, essa descomunal artimanha de voltar a sociedade contra a maior conquista que ela teve, que dá várias vezes a soma do orçamento da educação e da saúde, eu acho que é um debate que está mais ainda no cerne da coisa. A saúde, então, para terminar, eu não vou discorrer, porque a gente debate muito mais aqui na área da saúde, mas eu lembro também uma coisa que o Pedro Paulo falou, que eu achei importante, que um dos grandes objetivos, acho que foi muito didático, muito lúcido essa colocação, o que está por trás do impeachment, o que é que se deseja no impeachment. Não é uma questão moralista de fazer pedalada. Tem
um avanço de recuo da estrutura do Estado e da relação do Estado com a sociedade muito mais qualitativo, muito mais profundo. E um aspecto que está colocado é desconstitucionalizar, é fazer uma nova Constituição, toda essa argumentação que já está ganhando até uma grande parte da opinião pública. E nessa desconstitucionalização, eu acho que então merece uma lembrança aqui, para não ficar tão pessimista. Acho que, aliás, não deve ficar nada pessimista. Eu gostei das suas últimas palavras, que são muito mais que poesia, respeito à história. E nós somos militantes na história, não na nossa geração. Nós vamos morrer pondo a pedrinha que tinha que pôr num processo, que vale o processo. Tá? Então, por mais derrotas que nós tenhamos agora, é só a gente saber, consciente e consequentemente, que fomos contra-hegemônicos e que nossos filhos, nossos netos vão continuar contra-hegemônicos, como um processo histórico acontecendo, mas que, ao prazo de décadas e séculos até, nós já somos vencedores. Não é que vamos ser, já somos vencedores. Né? Então, é a raiva que despertamos deles. Então, nessa colação que o Pedro Paulo falou, da desconstitucionalização, é importante saber por que eles querem desconstitucionalizar. Se nós temos dados concretos, que o que eles farão sem a Constituição já fizeram 90% com a Constituição. Né? Esse é um dado importante para nós, porque no SUS, na educação, por exemplo que você deu, bote o Crofton e Anguera aí, né? O maior conjunto privado do mundo, o maior número de alunos do mundo privado aqui no Brasil, né? E com outros congêneres consumindo mais da metade do orçamento do Ministério da Educação, né? Quer dizer, mais da metade do orçamento do Ministério da Saúde também está indo para o mercado. Tá? Então, não há nenhuma surpresa. Mas acontece que, apesar dessa vitória na prática deles, por exemplo, nós temos aqui, que nós chamamos rapidamente, não vou discorrer com mais detalhe, que eu estou chamando de eixos estruturantes ou estratégia do SUS, que existe há 25 anos acontecendo, são eixos estruturantes estratégicos para dar consequência na prática dos postulados constitucionais da universalidade, do direito de cidadania, da integralidade, da equidade, etc. Então, nós temos um orçamento público para o SUS que foi traído já nos primeiros anos do Fernando Henrique. A Constituição indicou e colocou à disposição do SUS orçamento para, em poucos anos, vinha a área pública no Brasil a chegar a 7, 8% do PIB para a saúde. Está constitucionalizado. Uma parte estava indicada, não obrigada, outra parte estava obrigada pela Constituição. De cara, essas duas partes foram varridas e até hoje nós estamos com 3,7%, 3,8% do PIB para a saúde. 8% do PIB para a saúde tem os 15 países que têm melhores sistemas públicos no mundo. Isso é bem estudado, tem muito mais do que 15 com bons sistemas públicos. Mas dos 15 com melhores sistemas públicos, a média é 8% do PIB, com toda a onda neoliberal, com todo o ajuste fiscal, com toda a financiarização do orçamento público desses países. Na Europa, no Canadá, no outro lado do mundo também. Então, nosso per capita público para a saúde é mais que 6 vezes menor que o per capita público nesses países para a saúde. Então, isso foi mantido. É só uma inteligência e uma dominância muito grande e inteligência estratégica e operativa para fazer, nesses 25 anos, entre governo e sem governo, entre coligação e sem coligação, nós estamos com um per capita mais de 6 vezes menor per capita público para a saúde, né? Recursos humanos, que é um eixo estratégico de qualquer sistema público que pretenda dar certo para direitos de cidadania, nós temos mais que 60% dos trabalhadores de saúde dentro do SUS, na área pública, municipais, estaduais e federais, mais que 60% terceirizados, precarizados, numa rotatividade enorme, sem condição de qualquer preparo de adesão para trabalhar na saúde. Tem menos que 60% concursados com péssimas carreiras, inclusive, e com péssima remuneração, também precarizados. Né? É outro eixo estratégico que também não atingimos. Um terceiro eixo estratégico, nós temos serviços chamados privados complementares, que todos os países capitalistas no mundo têm, mesmo na área social de responsabilidade do Estado, tem um pedaço da prestação de serviços que é feita através de convênios, contratos com o setor privado. Só que esse setor privado ele é efetivamente complementar
E quase todas as constituições colocam jurisprudência como os contratos do setor privado, pelo setor público para a finalidade pública, ele funciona como se o público fosse. Então ele obedece toda uma regulamentação, uma avaliação, um acompanhamento. E é minoritário, ele é realmente complementar. Aqui o nosso complementar, a partir do baixo financiamento, nos 25 anos do SUS, ele passou de complementar a substitutivo. 65% das hospitalizações hospitalares são compradas no mercado. 92% dos exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos são comprados no mercado. 92%. Nós desinvestimos e perdemos total competência e capacidade no setor. Entre parênteses, esses setores de serviços de diagnósticos e procedimentos terapêuticos, é dentro deles que está a grande apropriação de tecnologia, a grande sofisticação de especialidades que está dando os hospitais privados chamados de excelência, Sírio-Libanês, Roberto Einstein, etc., todos com suas tecnologias formadas e produzidas dentro dos hospitais públicos, né? Então, esses serviços privados complementares, com 65% das internações do mercado e 92% dos exames e terapias compradas no mercado, também aqui o rabo sacode o cachorro. O setor público é o financiador, ele não é o indutor, não é o que dá a direção. E as regiões de saúde, que são a base de todos os sistemas públicos, dão certo, está na nossa Constituição, não saiu do papel até hoje. E eu estou dando alguns exemplos de infraestrutura, tem mais uns 2 ou 3, e também tem, conforme os estudiosos, tem muita pesquisa cooperativa nesse sentido, tem outras concepções de outros exemplos de eixos estruturantes. Mas eu estou colocando esse eixo estruturante para mostrar que nós não temos SUS. Predomina largamente o anti-SUS. Nós temos um anti-SUS. E eu imagino que isso acontece com a educação, acontece com toda a área social. Nós temos aqui dos 100% de brasileiros, né, mais de 200 milhões, temos 70% a 75% da população, então isso dá por volta de 160 milhões de brasileiros, que não tem recurso para comprar plano privado de saúde. É só o SUS. Esse SUS descaracterizado, que não consegue construir o seu pilar maior na oferta de serviços, que é a chamada atenção básica. Tem uma ampla rede de serviços básicos de saúde, multiprofissionais, com vários profissionais de saúde combinados, de tal maneira que eles possam oferecer para a população ações integrais, quer dizer, prevenir e curar ao mesmo tempo, ações preventivas que pegam todas as doenças no começo ou pegam até antes de ter doença nas situações de risco. Isso é uma parafernália fácil de entender, que não é o momento aqui, mas esse trabalho multiprofissional fica localizado em locais de pronto acesso para a população. Qualquer bairro rural ou urbano, qualquer localização de distrito industrial, onde está a população adulta, adolescente e infantil, tem pronto acesso. E não só pronto acesso da população para poder ser prevenido da sua doença ou diagnosticado precocemente já no início da doença, mas o acesso da própria equipe de saúde à população, conhecer as realidades sociais, epidemiológicas, culturais da população daquele pedaço. Então, essa interação da atenção básica à população resolve 80% a 90% das necessidades de saúde. Todos esses países que eu citei, esses 15 principalmente, que um estudo mais detalhado que foi feito, eles têm uma atenção básica que resolve 80% a 90% das necessidades de saúde da população. Os 10% a 20% restantes são encaminhados para diagnóstico e tratamento mais sofisticado. Muito bem, isso mal começou. Esses 80% a 90% para nós, quando tirar uma média nacional, tem várias estimativas. Justamente de 20% a 30%, quando muito. Então, todos os nossos eixos estruturantes não conseguem ir para frente. E nesse resultado da população, se temos 70% a 75% da população, 160 milhões, que tem esse anti-SUS à sua disposição e não o SUS, tem os outros 25% a 30% da população, que dá entre 50 e 55 milhões de brasileiros, que são consumidores de planos privados. Aí consome planos privados, quando você ganha a classe média baixa, mais baixa, eles consomem planos privados de R$80 por mês.
A classe média mais rica, mais alta, a própria elite consome plano privado, 8 mil, 10 mil reais ao mês no plano privado. Então, o espectro de segmentos sociais, só desses 55 a 60 milhões de consumidores de plano privado, é um espectro enorme. E dentro desse espectro, quanto mais se sobe na classe social, mais se usa o SUS de retorno para procedimentos de custo maior, como medida de economizar custos das empresas vendedoras de planos privados. Então o mercado deita e rola aí. E esses serviços de planos privados, chamado setor de saúde suplementar, que está fora do mercado, ainda para variar, eles recebem subsídios fartos. A soma de todos esses subsídios federais para os planos privados corresponde a mais de 30% do gasto anual do Ministério da Saúde. E tem uma porcentagem, então, que arrepia mais. Pelo Ministério da Fazenda, o lucro líquido da totalidade das empresas de planos privados, desde que eles vendem planos privados baratinhos de R$80 ao mês, até que vendem plano privado de mais de 8 mil reais ao mês, a totalidade dessas empresas privadas registra o Ministério da Fazenda anualmente de lucro líquido. A soma de todas as formas de subsídios, a maior delas é a renúncia fiscal para as empresas de planos privados, dá 158% do lucro líquido. O Estado brasileiro banca toda a rentabilidade das empresas privadas, mais 58%. Então, esse é o anti-SUS que a população está submetida. E, para terminar, acontece dentro do SUS uma coisa, aí olhando novamente para o processo histórico. O SUS, ele germina e se realiza dentro do anti-SUS. Então, nós temos dezenas e dezenas de enclaves, não só de residência, mas de avanços até o limite de permissível. Me lembro do limite permissível no tempo da ditadura, tentando realizar todas as metas e todos os objetivos em relação aos direitos da população. Desde a atenção básica mais simples, no trabalho educativo, com a população, na socialização de conhecimentos de saúde com a população, até os procedimentos diagnósticos mais sofisticados, como transplantes, ressonâncias magnéticas sofisticadas, e todos os anos que estão aí, cateterismos sofisticados. Então nós temos em todos os níveis da chamada densidade tecnológica da oferta de serviços, do mais preventivo, do mais curativo, e permeando toda a atenção integral à saúde, nós temos o SUS dando certo. E nesses enclaves, concretamente, objetivamente, nós estamos pareados com o sistema finlandês, sueco, canadense, japonês, não pareados. Só que somos o quê? Somos contra-hegemônicos. Vários dessas trincheiras de resistência, a gente pode chamar de nichos também, são mais frágeis e afundam, se acabam. Mas quando afunda um, surge mais 2 ou 3 em outro lugar do território nacional. E não é só no sul maravilhoso, tem no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, tem no território nacional. Então a sociedade brasileira também ela gerou, na área da saúde, um conjunto de lideranças da população que vivem pelos direitos de cidadania. Uma boa parte desse conjunto se expressa nos conselhos de saúde, conselhos locais de saúde, mas gerou também trabalhadores de saúde, desde os trabalhadores mais simples da atenção básica até as várias profissões de saúde, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, dentistas, etc., e dirigentes locais, a gestão local e micro-local, de distritos de saúde que tem várias unidades de saúde ou até hospitalares. Também nós formamos nesses 25 anos uma geração de excelentes perfis de gestão, de microgestão, de processo de trabalho, pareando o que tem de melhor no mundo. Só que tudo subalterno contra hegemônico. Então, eu acho que é esse subalterno contra hegemônico, talvez a inteligência e a acuidade do setor dominante, a estratégia dele, quer acabar agora de vez com a mudança constitucional. Se eles não mudarem a Constituição, é em linha reta que nós ganhamos. Eu também acabei avançando nisso, não me desculpe.